Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Hoje conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 17 e 23 de maio de 2026. Lembro que a nossa aula não é uma simples apresentação dos fatos, mas sim uma abordagem de como eles aparecem em prova. Então vamos lá. Essa questão é tradicional. Vou ler a manchete e já explico. IPS Brasil 2026 revela ranking de qualidade de vida dos 5.570 municípios brasileiros. Vamos por partes. O IPS Brasil constitui uma rede de colaboração formada por instituições nacionais e internacionais. E essa rede de instituições que consolida o IPS Brasil efetua uma avaliação, utiliza 57 indicadores sociais e ambientais. Então vamos lá. Eu tenho um grupo, um conjunto de instituições que utiliza 57 indicadores sociais e ambientais. São indicadores que vão revelar sobre as necessidades básicas da população, que demonstram condições de bem-estar e oportunidades. A partir desses indicadores, há a construção de um índice sintético. Quando afirmo sintético, sintetiza a junção de outros indicadores, que é o Índice de Progresso Social. Então, canetinha vermelha, IPS, Índice de Progresso Social. Beleza? Feito para o Brasil inteiro. Esse índice vem sendo denominado no Brasil como um índice de qualidade de vida. Tem curiosidade, assim, não sei se todos sabem, curiosidade do Márcio aqui, eu sou mestre e doutor em geografia, e tanto no mestrado quanto no doutorado, as minhas pesquisas foram sobre qualidade de vida urbana. Eu construía também, confeccionei meus próprios índices, índices de qualidade de vida urbana. Então é muito legal ver, eram 10, eu trabalhava com 10 indicadores, e tinha uma dimensão mais na diferença entre bairros, mas me lembra muito trabalhar esse tema com o meu período lá acadêmico. Bom, então um índice de qualidade de vida. Beleza, Márcio, eu já entendi a metodologia, já sei o que é o IPS. O que a banca pode perguntar? Primeira pergunta, que seria bem tranquila, o que o IPS revela? Que índice é esse? Então é um índice de qualidade de vida, é um índice que utiliza variáveis ambientais e sociais, mas eu não acho que essa é a pergunta. Na minha concepção, a pergunta é a seguinte: qual município brasileiro tem a maior qualidade de vida? Segundo essa avaliação, caneta vermelha, tá de verde no meu aqui, mas caneta vermelha, Gavião Peixoto, terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Então, G de Gavião, G de ganhou, quem ganhou isso aqui? Gavião Peixoto. Melhor classificação do Brasil, 73 pontos. Uma outra pergunta que já vi em prova é quando a banca despreza o município com maior qualidade de vida e aborda qual a capital. Então, qual das grandes cidades, das metrópoles brasileiras, qual lidera o ranking? E aí, Curitiba. Então, entre as capitais, Curitiba, município, Gavião Peixoto. Então, vai de 0 a 100, Gavião Peixoto, 73 pontos. O município com a pior qualidade de vida, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Uirá, é difícil de pronunciar ele, tá? Uiramutã.
Iramutã, acho que essa é a pronúncia, em Roraima, tem o pior índice de progresso social, uma nota ali de 42 pontos. Pô, 42 para 73 é bastante. E aí faço talvez a grande observação sobre esse estudo. Ele revela, ele demonstra que no Brasil as desigualdades sociais, ambientais, de qualidade de vida são persistentes. Tá? Olhe com atenção. O que o mapa grita? Primeiro, São Paulo se sobressai em relação aos demais estados. São Paulo tem, entre os estados aí, o maior número de municípios, ou o maior percentual de municípios com qualidade de vida alta. Mas ainda posso estabelecer um outro recorte. Vamos olhar o que eu posso chamar aqui de centro-sul do Brasil. Pego a região sul-sudeste, uma parte do centro-oeste. A qualidade de vida tem valores mais elevados. A qualidade de vida é maior. Enquanto que no interior do Brasil, e aí ênfase na região nordeste, mas principalmente região norte, a qualidade de vida é menor. Beleza? A partir desses indicadores. Então, uma desigualdade persistente do país. Então, esse é o grande destaque da aula de hoje. Você pode usar numa questão objetiva, numa questão dissertativa. Segundo tema, ele envolve saúde pública, tema que já foi questão de inúmeras provas. Inúmeras. OMS, quem é a OMS? Organização Mundial da Saúde. Declarou o surto de ebola na África como emergência de saúde pública internacional. Vamos por partes. O que é o ebola? O ebola é uma doença, é uma infecção viral, tá? Tem uma fatalidade, aí, uma taxa de mortalidade considerável, muito representativa. Estudos falam de mortalidade acima de 50%. É um número alto, gente. Esse contágio, ele pode acontecer de algumas formas. Você manipular a carne de um animal, isso acontece muito na África, manipular a carne de um animal infectado. Pode ser também por utilizar objetos que foram ali adotados, né, por pessoas infectadas, e também nesse contato direto com fluidos, né, com a pele. Não se transmite pelo ar. Então essa é uma observação importante. Então sabemos o que é o ebola, como ele é transmitido e quais são os sintomas. Normal dessas infecções, né? Dores de cabeça, fadiga, dor de garganta, febre, diarreia e, nos casos mais graves, começam a surgir erupções cutâneas, feridas na pele. Eu não sou especialista em saúde, vou usar esse termo para ficar mais fácil. Então, erupções cutâneas, feridas na pele, tá? Isso pode levar a uma insuficiência renal e hepática e ocasionar a morte da pessoa. Beleza? Isso é ebola. A OMS emitiu esse alerta por conta de um surto na África. Na África, essa doença ela é presente. Países: República Democrática do Congo e Uganda. Tá? República Democrática do Congo e Uganda. Inclusive, o ebola foi descoberto na República Democrática do Congo nos anos 70, em 1976. O que a banca pode questionar? Primeiro ponto. Qual doença teve uma declaração de emergência de saúde pública internacional? Ebola, tá? Segunda possibilidade. Em quais países? Ou em qual país? Em qual continente? Na África, República Democrática do Congo e Uganda. Uma outra possibilidade. Sintomas, características do ebola. E por fim, o que significa uma emergência de saúde pública internacional? É um alerta para uma crise de saúde pública, para que exista uma resposta coordenada dos países do mundo, uma atuação conjunta. Beleza? Então esse chamado, países do mundo,
vamos colaborar, vamos cooperar, vamos ligar o alerta, vamos dar uma resposta coordenada a esse surto na África. Terceiro tema, esse vai ser objeto de prova. Isso é certeiro. Com o conhecimento que tenho das bancas, difícil isso passar desapercebido. Projeto aprovado na Câmara dos Deputados proíbe multas por áreas desmatadas com base em imagens de satélite. Vamos entender um pouquinho aqui a essência, não é? Né? Porque a manchete ela é mais espetacular do que o caso. Sou fiscal ambiental, então posso falar com propriedade aqui. Não acho um projeto positivo, tá? Para fiscalização ambiental, mas proíbe multas, parece que proíbe todas as multas. Então vamos lá. Muitas áreas com vegetação nativa são áreas remotas, de difícil acesso. Tá? Não é fácil chegar numa área. Então, quando eu olho para o Brasil, mapinha do Brasil aqui, tentei desenhar para vocês, principalmente na Amazônia, áreas em que a densidade de rodovias é menor, então você tem, e uma área com grande presença de vegetação nativa. Né? Então, o satélite, ele tem a sua passagem. Há uma série de satélites que podem ser utilizados. Satélites Landsat, satélite Sibers, satélite Planet, satélite Sentinel, inúmeros satélites que efetuam um imageamento da superfície terrestre. Beleza? E com um grau de confiabilidade, pessoal, muito, muito alto esse imageamento por satélite. Então passa um satélite aqui, identificou o desmatamento. Isso facilita para a fiscalização. Você pode ter um alerta sendo emitido, as autoridades vão lá e embargam a área. Aí as sanções, o embargo é um tipo de sanção, né? Uma medida administrativa, para você evitar que o desmatamento continue. O que a Câmara aprovou agora? Então essas sanções, elas não podem ser aplicadas ali, os embargos, as multas, só com base na passagem do satélite, diretamente. Primeiro, esse proprietário, esse desmatador, esse responsável, ele deve ser notificado e ter um prazo ali de resposta. Então não é que vai poder multar nunca mais por satélite, não é bem isso. Mas essa simples passagem, né? A passagem do satélite, a averiguação, a identificação de um desmatamento, né? A partir desse imageamento, não será o fundamento mais para a imposição de uma sanção direta, um embargo, uma multa. É uma situação complicada. Os ambientalistas afirmam, na Amazônia, 90% do bioma é monitorado por satélite. Então, uma fragilidade da fiscalização ambiental, sem dúvida. Né? E até esse tempo de resposta, tudo bem, eu tenho que notificar porque você tem a notificação e depois a imposição das multas, das sanções, a confirmação, né? Então você tem aqui uma notificação, beleza, para o cara que começou a desmatar. Qual o tempo para ele responder essa notificação? Qual o tempo para essa notificação chegar até ele? Nesse trâmite, a área desmatada não vai aumentar? Então são muitas perguntas aí. Quero observar e averiguar quais serão as respostas. O tempo dirá. Bom, bora de geopolítica um pouquinho? Não falei quase de geopolítica, né? Estados Unidos anunciam o envio de 5.000 soldados à Polônia após alerta de Premier sobre a Rússia. Então, bom, existe um negócio chamado... Um negócio é muito bom, né? Organização chamada OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Formada lá em 1949 por países que integravam o bloco capitalista no período da Guerra Fria. Guerra Fria foi um momento, pós-Segunda Guerra Mundial, que vigorou até 1991, em que o mundo estava polarizado. Era um mundo bipolar. De um lado, um grupo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado, um grupo socialista, liderado pela União Soviética. Essa é a OTAN. E a OTAN existe até hoje, mesmo com o fim da Guerra Fria. A OTAN é formada por Estados Unidos, Canadá e diversos países europeus. Beleza? Tá. Bom, recentemente ocorreram alguns atritos entre Estados Unidos e OTAN. Eu posso lembrar alguns.
O presidente Donald Trump cobrava mais investimentos, aí, participação dos países na OTAN, meio que ventilando que os Estados Unidos que mantinham a organização. Depois, quando o Trump sinalizou que poderia tomar a Groenlândia, isso incomodou países europeus da OTAN. Então você vê algumas divergências. Recentemente, na guerra entre Estados Unidos e Irã, o Trump cobrou um maior apoio da OTAN. A Espanha negou-se a oferecer bases militares aos Estados Unidos. Então, um rixa. Também teve um atrito entre Estados Unidos e Alemanha. Os Estados Unidos tiraram soldados que estavam na Alemanha. Então, tudo indicava ali, talvez, uma possível ruptura entre OTAN e Estados Unidos. Aí agora, nessa semana, os Estados Unidos enviaram 5 mil soldados à Polônia, que é um país membro da OTAN. Qual é o contexto? A Polônia faz ali fronteira com a Rússia, está perto da Rússia. O primeiro-ministro polonês fala assim, essa guerra na Ucrânia pode levar a uma situação que a OTAN vai ter que reagir com firmeza. Ficou um pouco adormecida no noticiário a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas ela continua. A Polônia, por estar numa área adjacente, teme uma ação russa, até mesmo no seu território. Já teve sobrevoo de aeronave russa no território polonês. Saca? Então, toda essa situação levanta alertas. E aí os Estados Unidos enviam, então, a Polônia. E dentre os países da OTAN, a Polônia é uma que parece estar mais alinhada aos Estados Unidos. Tá? Então, esse ponto ele precisa ser considerado. Já comento o que deve aparecer em prova. Então, primeira delas. Primeiro. Qual país da OTAN recebeu o envio de 5 mil soldados? Tá? Polônia. Essa é a primeira que eu vislumbro. Tá? Segunda, alguma característica. Tipo, olha, no momento, em um diálogo complicado entre Estados Unidos e OTAN, houve o envio de soldados. Por que o caso chamou atenção? Porque era um momento turbulento. Então, algo nesse sentido. E o terceiro fato é por que desse envio? Por que desse envio? Uma preocupação aí com desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. E para fechar a nossa aula, um destaque. Existem algumas potências mundiais. Eu gosto de dizer que os Estados Unidos representam uma grande potência, né? Uma potência militar, uma potência geopolítica, uma potência econômica. A China também é uma outra potência mundial, você poderia colocar os dois entre potências mundiais. E eu nunca desprezo a Rússia nesse grupo de potências mundiais por conta do seu poder bélico. Tá? Alguns analistas afirmam que a Rússia hoje é mais uma potência regional do que mundial. Eu não faria esse desprezo pela Rússia. Mas vamos lá. Então, duas das grandes potências se reuniram. Recentemente, acho que foi uma semana, 2 semanas, o Trump se reuniu com Xi Jinping. Então, China e Estados Unidos, reunião. Agora, Xi Jinping, presidente chinês, se reuniu com Vladimir Putin, presidente russo. Então, uma visita do Putin à China. Assinaram vários acordos. Segurança nuclear, sobre Taiwan. Interessante esse posicionamento. Alguns sinais. Se demonstraram, sinalizaram ali serem contrários a uma ideia do Trump de construir um sistema antimíssil para proteger os Estados Unidos, um domo de ouro. Afirmam que isso pode levar a uma escalada militar e bélica. Escalada que já tem ocorrido, né? Querem construir uma rede de acordos para fazer frente à influência ocidental. Isso também fica claro. A proposta de um grande gasoduto para levar o gás russo
até a China, e a China se torna aí o maior comprador de gás da Rússia. Tá? Cooperação militar, cooperação nuclear. Um encontro de dois dos maiores aí, dos líderes do momento. Acho que não pode passar desapercebido, ok? Pessoal, agradeço a companhia, espero que tenham gostado da aula. Se quiser e puder, curta o vídeo, compartilhe com um amigo, deixe o seu comentário. E o Márcio está lá semanalmente no Instagram com dicas de atualidades, conhecimentos gerais e geografia. Beleza? Bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo.